Olá, alunos e alunas. Esta é uma das aulas do itinerário Camil, ou seja, preparatório para as escolas militares, principalmente as PSECs. O tema da aula, grandes navegações, e nós vamos falar de Portugal nesta aula, e em uma próxima aula vamos falar da Espanha. Vamos discutir nesta aula o pioneirismo português, por que Portugal ser o primeiro, e terminaremos a aula com a viagem de Vasco da Gama. Portugal surge no contexto da Reconquista. Então, a Reconquista é aquela grande cruzada, e a gente falou de cruzadas, que começa no século VIII e Portugal começa a se formar a partir do século XI, quando dois nobres vindos de Borgonha, do Ducado da Borgonha, que ficava lá na parte oriental da França, pelo chamado da Igreja e dos próprios reis da Península Ibérica, e havia os reinos da Península Ibérica, eles tinham sido empurrados pelos muçulmanos para o norte, né? O reino visigodo foi conquistado, e aí se fundaram outros pequenos reinos, Castela, Astúrias, Leão e outros, tá? E um desses nobres vindos da Borgonha vai se casar com uma princesa que é filha do rei de Leão e recebe o condado portucalense. Este condado portucalense é o ponto de partida do reino de Portugal. E este reino, né, já é criado no século XII. Vai ser reconhecido pelo Papa como um reino independente. Depois vai ser reconhecido pelos reinos de Castela e Leão, que estavam unidos. O reino de Leão foi engolido pelo reino de Castela. Então, Portugal nasce desta fragmentação. A Reconquista, ela vai seguir até 1493, até o ano da chegada de Colombo ao novo continente, que a gente vai chamar de América, o nosso continente. Mas em Portugal, a Reconquista ela terminou muito cedo. Ela terminou já no século XIII. Portugal vai conseguir formar o seu território mais ou menos do jeito que ele é hoje, já no século XIII. Então, a partir do condado portucalense, novas terras são incorporadas. O rei tem um papel de estimulador deste processo, oferecendo vantagens para aqueles que viessem lutar ao seu lado. Estamos no processo de reconquista. E aí vai acontecer algo bem interessante em Portugal, que é o seguinte. A Ordem dos Templários ela vai ser perseguida e vai ser dissolvida em 1307. Mas o rei de Portugal não expulsa os cavaleiros templários do seu território. Ele precisa desses cavaleiros no processo de reconquista, na luta contra os muçulmanos. E ele vai conseguir, já em 1319, que o Papa autorize a criação de uma ordem militar portuguesa, que é a Ordem de Cristo. Então, muitos desses cavaleiros templários que tinham ficado em Portugal e outros que estão em outras partes da Europa, onde muitas vezes eles eram perseguidos porque tinham sido templários, vão para Portugal e vão ser incorporados à Ordem de Cristo, que tem um papel fundamental na Reconquista e depois também nas grandes navegações. Portugal, desde muito cedo, vai ser inserido nestas rotas, nas rotas de comércio, né, dentro da Europa. E aí a gente tem que lembrar que o século XIV é um século de crise, é o século da Guerra dos 100 Anos, é o século da Peste Negra, e isso vai tornar um pouco mais difícil o comércio passando pelo interior da Europa, norte da Itália, França, para chegar ao extremo norte do continente. Daí a posição de Portugal, voltada para o Atlântico, vai favorecer a incorporação desse território como rota comercial. Então os navios saíam pelo Mediterrâneo, navegando, passavam pelo Estreito de Gibraltar, por Portugal, seguiam para a Inglaterra, para o norte da França, para Flandres e assim além. Tá? Então Portugal é incorporado a essas rotas, mas o grande comércio, o comércio que realmente dava lucro, era o comércio que era feito no Mediterrâneo, era o comércio que ligava a Europa ao Oriente. Mas antes de Portugal se lançar atrás desse grande comércio, tentando encontrar uma nova rota para as Índias, que não passasse por dentro da Ásia, que não fosse por terra, que não cruzasse o Mediterrâneo, porque lá dominavam os italianos, Portugal teve que passar por uma guerra civil. O rei Dom Fernando vai ser o último rei daquela dinastia que fundou Portugal, dinastia de Borgonha. Ele só tinha uma filha legítima. Essa filha estava casada com o rei de Castela, chamava Dona Beatriz.
Se o rei morresse e passasse o trono para sua filha, Portugal seria engolido por Castela, acabou a história de Portugal, ou pelo menos temporariamente seria assim. O que o rei morre e, bem, temos uma situação complicada instalada. Parte da nobreza, principalmente a pequena nobreza, aquela que depende do rei para que lhe dê terras, para que lhe dê cargos dentro da estrutura do Estado, que está se formando, né? E a burguesia mercantil não querem ser engolidos por Castela. Castela não tem nenhum projeto comercial. Castela é um reino rural, por assim dizer. Eles preferem que assuma o trono o filho bastardo, o filho ilegítimo do rei, que é Dom João, mestre da Viz. Mas a grande nobreza e boa parte do clero, principalmente o alto clero, quer se unir a Castela. O resultado disso é um embate que se arrasta de 1383 até 1385, culminando com a Batalha de Aljubarrota, que é uma das grandes batalhas da história de Portugal e a batalha que vai definir o processo de centralização política deste país. Então, Portugal, muito cedo, se tornou um Estado centralizado, coisa que os seus vizinhos não eram. A França não era, a Inglaterra não era, e Castela... Espanha nem existia. Espanha era Castela, Aragão e vários territórios fragmentados. Funda-se também uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis. É a dinastia dos navegadores, né, que vai ser responsável pelas grandes navegações. Bem, Portugal é pioneiro nas grandes navegações, então, por alguns motivos. Uma centralização política precoce, o rei tem poder, o rei pode direcionar políticas diversas dentro do reino, e este rei se interessa pelas navegações, pela expansão ultramarina. Por outro lado, a posição geográfica de Portugal, ela era um fator, né, prejudicial, se a gente pensa que Portugal está virado para o Atlântico e não para o Mediterrâneo, como a Itália. Porém, ao estar voltado para o Atlântico, abriam-se novas possibilidades. Os navegadores portugueses, desde muito cedo, vão pensar em buscar um novo caminho para as Índias, indo contornando a África. E isso se torna mais urgente a partir de 1453. Por quê? Os turcos conquistam Constantinopla e vão dificultar o acesso dos cristãos a essas rotas de comércio, porque todas elas, seja a rota de Constantinopla, seja a rota que passava pela Síria, seja a rota que terminava no Egito, estão em território turco-otomano e eles não vão permitir que os italianos tenham as mesmas facilidades que eles tinham antes, quanto mais os portugueses. Então, os portugueses vão buscar outro caminho. Neste processo, né, de navegações, vai ter um papel importante o infante Dom Henrique, chamado de o Navegador. Ele era filho de um rei muito importante, né, e vai ser irmão de outro rei que, embora não tenha sido tão importante assim, Dom Duarte I, ele vai apoiar o irmão nos seus projetos de navegação. Então, vai autorizar o irmão a patrocinar a primeira expedição desta grande jornada de circunnavegação da África, de contornar a África, que é a conquista de Ceuta, em 1415. Ceuta era uma cidade que ficava no norte da África e que era uma cidade muçulmana, tá? É Dom Henrique que vai também receber, né, uma autorização para que ele pudesse construir uma vila, que era uma grande propriedade rural, que podia ter uma mansão, um castelo, e que tinha florestas, e onde esses nobres poderiam passar longas temporadas. Mas a vila, né, que ele vai construir em Sagres, além de ser uma vila, né, como outra qualquer, era um lugar onde os navegadores eles poderiam buscar apoio, né, nas suas viagens, onde esses navegadores e outros interessados pelas artes náuticas pudessem se encontrar para discutir ideias. É aquilo que se chama de escola de Sagres, que nunca foi uma escola formal, né? Aquela ideia, o pessoal se reunia e ali havia um professor e ali eles sentavam para aprender deste professor. Não, era um lugar de troca de ideias que poderiam acontecer eventualmente. Mas o fato é que Dom Henrique ele patrocina, ele se interessa, ele consegue
o apoio do rei a estas viagens marítimas. E aí nós vamos ter, né, o objetivo de tentar ir para as Índias. Naquele momento, o que se queria na Europa eram as tais especiarias. Hoje, em qualquer feira mais elaborada, você encontra todas essas especiarias que valiam ouro no século XIV, no século XV, no século XVI. Tá? Cravo, canela, cardamomo, noz moscada, açafrão, ervas aromáticas, pimenta. Tudo isso é muito comum na nossa vida hoje, mas naquele momento não era assim. Elas tinham que ser trazidas muito longe, elas valiam seu peso em ouro muitas vezes, eram usadas para remédios, para temperar comida, para temperar bebidas, né? Era uma demonstração de poder e riqueza você poder oferecer aos seus convidados comida temperada com essas especiarias caríssimas, e elas eram usadas também até para disfarçar o gosto da carne que estava apodrecendo. Se você fosse numa grande viagem para o Oriente, levando 10 naus, e perdesse 9, mas voltasse com uma cheia de especiarias, muito provavelmente você pagaria todo o seu prejuízo e ainda teria lucro. Tamanho o valor que elas tinham. Então valia a pena para aqueles homens, para aquele rei, né, arriscar e investir nessa ida para as Índias para conseguir ter acesso mais rápido e mais direto a esses produtos de tanto valor. E além das especiarias, havia outros, né? Havia joias, havia tecidos, muitas coisas que o Oriente poderia oferecer. Bem, os portugueses, eles vão navegando aos pouquinhos. Eu não consegui tirar essa formatação, embora eu tenha mexido nos slides, não consegui tirar a formatação antiga e essa animação irritante vai continuar até o fim, tá? A não ser que eu refaça todos os slides. Então vamos lá. O primeiro passo foi Ceuta, 1415. E a partir de Ceuta, os portugueses eles vão descendo pelas costas da África. Um navegador ia um pouquinho além, voltava para Portugal, relatava o que tinha visto, fazia o mapa daquela região, apontava quais seriam os pontos mais perigosos, qual o melhor caminho seguir. O próximo ia um pouquinho mais além, e um pouquinho mais além, e um pouquinho mais além, até chegarmos às Índias. O nosso programa ele dá destaque a alguns desses pontos na viagem. O primeiro deles é Ceuta, no norte da África, depois o Cabo Bojador, depois o Cabo das Tormentas, ou da Boa Esperança, e, por fim, a chegada de Vasco da Gama a Calicut, tá? Então, vamos lá. Mas o que eles iam no caminho, né, fazendo além de mapear? Eles iam plantando feitorias. Feitorias eram armazéns, né? Armazéns fortificados. Então, você tinha um lugar onde se guardavam os produtos, você tinha uma guarnição militar. E esta feitoria servia de ponto de troca com as populações locais, servia também, né, algumas vezes de igreja, servia de posto, né, para auxílio aos navegadores que estavam continuando a viagem rumo às Índias. E ao longo de 2 séculos, século XV, século XVI, os portugueses plantaram cerca de 50 feitorias nas costas da África, nas Índias, né, ao longo do Oceano Índico e no Brasil também, tá? O Império Português era muito amplo e os portugueses eles não tinham condição, de fato, lá nas Índias, de fazer grandes conquistas territoriais. Então, o que eles faziam? Eles queriam participar desse comércio rico, daí as feitorias elas eram suficientes, tá? Elas não precisavam muito mais do que isso no primeiro momento. Cabo Bojador fica no Saara Ocidental, então nas bordas do deserto. Era conhecido como Cabo do Medo porque muitos navios que tentaram cruzar este cabo, né, este acidente geográfico, eles acabaram ficando encalhados, né? Muito provavelmente porque havia assoreamento, né? As areias do próprio deserto se acumulavam ali, fazendo com que houvesse áreas no entorno do cabo que fossem
mais rasas do que outras, e os navegadores não tinham, né, o conhecimento disso ainda, porque eles estavam experimentando aquele caminho e indo principalmente seguindo o litoral, não se afastando muito do litoral, e por conta disso navios eram perdidos e se criou a lenda de que ali havia monstros. Até que o navegador Gil Eanes, ele vai com uma nau pequena e somente 15 marinheiros ele consegue cruzar o Bojador, né, que era um grande desafio nesse início dessas navegações portuguesas. Bem, em homenagem, né, a esta aventura, que foi considerada uma grande aventura, o poeta português Fernando Pessoa inclui esta vitória no seu poema, que é muito importante, chamado Mar Português. Aí o trechinho do poema, né, e essa parte vocês talvez conheçam: valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do Bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Portugal se fez nas grandes navegações. Portugal se construiu a partir dessa empreitada de conquistar territórios no além-mar. E estas navegações, elas eram uma empreitada muito perigosa, não era algo fácil, não era algo simples. Foi muito mais perigoso, de uma certa maneira, do que tentar ir ao espaço, porque quando o ser humano se lançou ao espaço, contornar a Terra, ir até a Lua, você já tinha conhecimentos científicos suficientes que garantiam uma certa segurança na travessia. No caso dos portugueses e outros navegadores do século XV e do século XVI, eles não tinham muita noção do que ia além do horizonte. Eu não estou falando do delírio da Terra plana. Muitos desses navegadores tinham tido uma sólida formação, sabiam que a Terra ela tinha um formato de circunferência, porque eles tinham acesso às informações que os gregos tinham deixado e que não era um segredo guardado a sete chaves. Porém, havia um medo, né? Havia o medo e havia muitas limitações técnicas, muitos aperfeiçoamentos tiveram que ser feitos para que eles pudessem seguir adiante. Então, era um desafio muito grande tentar ir além daquilo que os olhos enxergavam. Então, a gente não deve fazer pouco caso. Por isso, aquela história, quem quer passar além do Bojador tem que passar além da dor, né? Há um risco, e não é um risco pouco. Muitos partiam nessas viagens e não voltavam. E até no Mar Salgado, né, o poeta ele diz: ó mar salgado, quanto deste mar são lágrimas de Portugal. Quantas noivas ficaram sem casar, quantas mães choraram. Então, é um poema bem interessante, porque ele vai falar desse desafio dos portugueses de dominar, de conhecer este mar. Cabo Bojador, agora Cabo da Boa Esperança, 1488. Então, do Bojador até a Boa Esperança, foram muitos anos de tentativas, descendo pelas costas da África, mas não se tinha chegado ao extremo sul da África ainda. Quem vai chegar é Bartolomeu Dias. Foi uma viagem difícil, houve muitas tempestades, o mar tempestuoso, daí ele ter chamado o cabo de Cabo das Tormentas. Quando ele retorna para casa, o rei, que era Dom João II, ele ouve, né, a história do Cabo das Tormentas e ele decide mudar para Cabo da Boa Esperança, porque, afinal das contas, apesar dos desafios, né, das dores, das tempestades, a partir dali as Índias estavam perto, então a esperança de chegar às Índias se tornava cada vez mais presente. Esta região, onde agora, né, existe a cidade do Cabo, que não foi fundada pelos portugueses, mas pelos holandeses, não é o ponto extremo sul da África. O ponto extremo sul da África é o chamado Cabo das Agulhas, que vocês veem aí no mapa, tá? Mas cruzar o Cabo da Boa Esperança foi muito importante para este objetivo português chegar às Índias. E, finalmente, eles vão chegar com o Vasco da Gama. Então, Vasco da Gama ele sai com a ordem de refazer a viagem do Bartolomeu Dias e ir além, tá? Então, ele saiu em 8 de julho de 1497, ou seja, quase 10 anos depois da chegada lá no Cabo da Boa Esperança. E ele vai navegando até chegar à cidade de Calicut, em 17 de maio de 1498.
Calicut tem esse nome porque ela era uma grande produtora de um tecido de algodão chamado cálico, que se tornou muito popular na Europa, né, com o passar a partir desse momento das grandes navegações. Os portugueses foram levando coisas para trocar, mas eles descobriram que aquilo que eles tinham para vender não interessava aos indianos. Na verdade, durante um bom tempo, os europeus eles não tinham nada efetivamente interessante para esses povos da Índia, da China, do Japão, nada que eles conseguissem vender por grande valor, tá? Mas eles precisavam provar que tinham estado nas Índias, provar para o rei, né? Fazer valer essa grande viagem. Então, o que eles fizeram? Venderam pelo preço que dava aquilo que eles tinham levado, juntaram com o ouro que eles tinham e compraram algumas amostras de especiarias e outras mercadorias para mostrar ao rei, né? Para provar que eles tinham estado lá. E depois de terem feito esse comércio, eles vão ter que voltar. E aí vocês veem em preto o caminho que os portugueses tiveram que fazer. Ali você tem o caminho verde, que era um caminho possível, né, por terra, seguindo pela Itália, pela Grécia, ali pelo Egito e se dirigindo ao sul pela Arábia até chegar lá nas Índias, e o caminho português, que é esse caminho preto, né? Um novo caminho, mais longo sim, né, mas talvez mais seguro dentro daquele momento. O Vasco da Gama ele consegue retornar para Portugal em 12 de julho de 1499. 2 anos de viagem, tá? Entre ida e retorno. Ele tinha saído com 4 navios, ele voltou com 3. Somente um dos navios teve que ser foi perdido. Ele foi, segundo as crônicas, destruído pelos próprios, né, por ordem de Vasco da Gama, porque ele tinha perdido a sua capacidade de navegar. Então eles preferiram atear fogo a esse navio. Mas se a perda dos navios tinha sido pouca, não foi pouca a perda de vidas, não é? Porque eles saíram com 148 marinheiros e voltaram com 55. Eles não morreram em combate, eles morreram principalmente de escorbuto, a doença dos marinheiros. Exposto ao sol, né, a gente precisa de vitamina C. Só que a comida que se levava nesses barcos era muito pobre, né? Além de eles não terem conhecimento profundo, né, da necessidade do consumo de algumas frutas, principalmente frutas, eles levavam água, e muitas vezes uma água que era contaminada pelo caminho. Daí é importante dessas feitorias poder ir, né, conseguir mais água. Eles levavam um pão seco chamado de biscoito e levavam carnes secas, coisas que pudessem resistir às longas viagens. Então era uma comida pobre em nutrientes que não dava para eles aquilo que eles precisavam para manter a sua saúde, né? Muitas vezes. Então, o que acontecia é que, ao longo da viagem, muitos desses marinheiros pereciam de escorbuto, né? E escorbuto, febre, inchaço na gengiva, perda de dentes, e poderia culminar com a morte. Mas, veja aí, né? Os portugueses conseguiram chegar até as Índias, voltar, e Vasco da Gama mostra ao rei que é possível, sim, chegar lá. E a viagem de Vasco da Gama é o somatório de muitas viagens e do esforço de vários e vários e vários navegadores. Então, na próxima aula, a gente fala sobre a Espanha. Tchau, tchau para vocês.